Olá, minha filha, filho, amigos de Umbanda. Bom, o tema hoje, a história que eu venho contar para vocês, é como de qualquer entidade que é muito mal, às vezes, compreendida por outras religiões da esquerda. E hoje eu vim justamente falar sobre uma entidade que também é muito procurada, ajuda muito tanto as suas filhas como os seus filhos. E a gente tem que entender que a entidade da esquerda, na maioria delas, na sua história, no seu contexto, foram entidades que conheceram de perto sobre o sofrimento do ser humano, as dificuldades do ser humano. Então, por isso elas são tão próximas, tão verdadeiras, muitas das vezes tão realistas, quando a gente se depara com uma entidade dessa em um terreiro. E muitas das vezes muito mal compreendidas. E a gente também não pode deixar de colocar, por quê? Porque os dirigentes não tentam mostrar o quanto essas entidades são importantes para o crescimento de um médium, sobre o entendimento do ser humano e de tudo que o ser humano pode sim evoluir com as suas dificuldades. Então vamos mais um conto, mais uma história sobre Pombagira ou Pombogira da Encruzilhada. Em 1199 foi fundada uma cidade chamada Saint-Émilion. Uma cidade pequena, vamos dizer uma aldeia naquele período, na França. E nesta cidade, nesta aldeia pequena, havia uma moradora muito especial, Marie. Uma mulher belíssima, onde o seu encanto chamava atenção. Mas esta jovem mulher, jovem mãe, passava por dificuldades muito grandes, vivia perambulando de esquina em esquina, pedindo, passando dificuldades. Era uma pessoa que vinha da pobreza e não conhecia outro mundo que não era esse. E assim a sua filha estava sendo criada também, a jovem Anne. Bom, passa-se os anos e por conta de problemas de saúde, por conta da vida que levava, você pode imaginar que o inverno na Europa, principalmente naquele período, era algo que castigava muito, porque não tinha o que existe hoje para você poder se proteger, escapar do frio. Literalmente era um açoite cada noite que ela passava ao relento no inverno. E isso foi debilitando Marie, e um belo dia Marie morre. Mais ou menos no período de 1231 a 1240, que é a época que essa história se passa, deixando a sua pobre filha com 15, 16 anos. Mas a beleza daquela menina já era algo que chamava atenção. E nós estamos falando de uma época onde o machismo, onde os homens tinham ali um outro conceito e outro contexto da atualidade, principalmente os direitos a quanto às mulheres, não é? Então era completamente diferente. Até nesta parte a gente pode associar que estas entidades, como outras, como a Dona Maria Padilha, como a Dona Quitéria, como a Maria Mulambo, elas tiveram um ponto de referência porque foram mulheres que superaram o seu tempo.
E aquela pobre menina ali já enfrentando de frente as suas dificuldades, óbvio que foi a maneira que ela aprendeu, então ela também se tornou uma pedinte e vivia pelas esquinas. Mas um belo dia, um senhor da nobreza passou e se encantou com tamanha beleza. Era uma mulher, era uma menina, uma jovem mulher tão linda, que ele passou, ficou com ela gravada na sua mente e depois, outra oportunidade, passou de novo, aproveitando-se da sua situação financeira bem melhor, convidou a jovem moça para morar na sua casa. Bom, levou-a, fez daquela jovem a sua boneca de luxo, deu os melhores vestidos, as melhores joias, deu tudo que ela não tinha. Só ela não tinha uma coisa: a sua própria liberdade. O seu castelo ficou sendo aquele porão onde lá ela tinha tudo, onde ela era literalmente servida por vários empregados em um grande palácio. Bom, mas era um mundo completamente diferente que a jovem Anne nem passava pela sua cabeça um dia ter. Passa-se o tempo, a menina começa a refletir, porque lá, pelas encruzilhadas, haviam outras pessoas com a mesma dificuldade. Você pode imaginar a diferença social naquela época. E a jovem, revoltada, um belo dia, foge, rouba um pouco de pães, um pouco de comida, um pouco de moedas e sai pelas encruzilhadas distribuindo para aquelas pessoas. Bom, quando ela voltou para casa, logo uma empregada, uma servente do palácio, descobriu que ela tinha fugido, descobriu que ela tinha roubado uns pães, foi lá com aquele homem tão rico e contou. Bom, o que ela era, vamos dizer assim, supostamente bem tratada, ela passou a não ser. Ela literalmente virou prisioneira daquele porão. E já não era tão bem alimentada, já não era tão bem vestida, as joias foram retiradas dela. E ali, óbvio, quando a gente fala de uma entidade dessa, a gente tem que entender que eles também eram médiuns, elas também eram médiuns. Então, naquele momento de tanta dor, o grau da mediunidade dela para até alimentar força e energia, ela traçava ali, lá nas paredes, com os restos de carvões que ela usava para aquecer, uns pontos, uns garfos. Então era tudo rabiscado aquele porão. Um belo dia, passa-se o tempo e esta mesma servente ou outro serviçal deixa ali a porta um momento e a jovem Anne foge, rouba de novo bastante alimentos, rouba outra quantia de dinheiro e foge. Bom, só que passa o tempo, ninguém soube mais sobre Anne. Passa-se mais ou menos um ano e meio, esta servente indo para o seu emprego, indo para lá, vê a jovem Anne em uma das encruzilhadas, mendigando de novo, pedindo. Chega lá, fala para aquele homem: olha, eu encontrei a jovem Anne mendigando. O que ele faz? Na fúria, na raiva e pelo tempo, havia a Inquisição, que era justamente o juiz da época. Nada passava sem ter o aval do que era certo ou errado pela Igreja Católica através da Inquisição. E também, já aproveitando, o inquisitor vai à casa daquele burguês e eles mostram o que ela fazia
nas paredes. E óbvio, logo pensaram que aquilo era coisa, a marca do demônio, que ela estava ali possuída por algo muito mal, onde ela não conseguiu reconhecer e nem ser grata por todo o benefício que ele dava. Não interessava ali se ele estava maltratando ela, fazendo ela de refém, se ela estava presa ou não. Ele estava dando comida, roupas e joias. Pronto! E ela teria que ser grata por aquilo. Bom, a Inquisição abre o julgamento, ela é julgada sem estar presente, acusada e condenada. Então a Inquisição vai buscá-la, a apanha, aprisiona ela, sai arrastando ela por todas as encruzilhadas e, como eu já contei em outra história, uma cidade pequena, uma aldeia, sempre terminava em uma praça, onde ali havia o pelourinho ou aonde se fazia as fogueiras ou as forcas para condenar as supostas bruxas ou feiticeiros. Bom, no caso dela, a fogueira. Armaram a fogueira, colocaram Anne na fogueira, decretaram ela publicamente culpada pelo crime de ser bruxa, ingrata, ser uma pobre daquela época, mulher, e ela é queimada viva. Bom, nós temos que entender que ao chegar até a praça aonde vai acontecer este massacre, este assassinato, passa-se ela sendo envergonhada por toda aquela pequena sociedade, porque a gente tem que entender que era uma pequena sociedade que tinha o poder, que manipulava aquela massa de pessoas que tinham tão pouco. Mas ele não poderia, aquele senhor, aquele fidalgo, aquele ricaço, ter sido envergonhado desta forma. Então tinha que acontecer isso. Bom, levaram ela, como eu contei, tacaram fogo na fogueira em volta dela e logo ela foi consumida pelo fogo. Mas conta-se a história, a lenda, que viram um grande rodopio e a chama formou uma mulher que saiu de dentro e logo desapareceu. Bom, resume-se que ela, a energia, a força que havia em Anne saiu desta forma porque ela conseguiu se libertar de toda a maldade e daquele sofrimento onde naquela hora ela passava por ser queimada viva. Passa-se os anos, passa-se o tempo e conta a lenda que até hoje, pelas encruzilhadas de Saint-Emilion, vê aquela jovem dama com a silhueta de fogo ajudando as pessoas que necessitam da sua força, da sua luz. E é a mesma coisa que acontece nos terreiros que trabalham com a energia, com a força da pombagira da encruzilhada ou pombogira da encruzilhada. Espero ter contado para vocês sobre essa história, espero que todos tenham gostado. Espero que você, para ajudar o canal a crescer, compartilhe bastante esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho e não se esqueça, faça como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Gratidão, gratidão, gratidão.